Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos continuar a questão da avaliação do sistema tegumentar, só que falando especificamente de lesão por pressão, avaliação e preferencialmente a prevenção dessas lesões tão indesejáveis. Bom, a lesão por pressão é aquela localizada na pele ou tecido subjacente, geralmente sob uma proeminência óssea, né? Depois tem uma figurinha, umas imagens que dá para ver muito bem isso, né? E o que que acontece? Pacientes que desenvolvem lesão por pressão acabam impactando na família, né, que sofre em ver, às vezes a gente vai ver lesões horríveis nessa aula, né, então, com o aumento do período de internação, ou se é paciente de home care, com aquela condição que está o paciente, né, prolongamento da internação, aumenta o risco de infecção, porque tem uma baita porta de entrada lá, né, e outros agravos relacionados à saúde. Vocês já devem ter ouvido falar nos 10 passos para a segurança do paciente, né? Foi publicado em 2010, né, pelo Conselho Regional de Enfermagem, todo mundo fala sobre isso, até a área médica também. Pois então, nesses 10 passos, o passo número 9, como está aqui, olha, o passo número 9, tem que conseguir pôr a canetinha, esse aqui, o passo número 9, ele fala exatamente da prevenção de lesão por pressão. Então, está relacionado à segurança do paciente, à prevenção da lesão por pressão. E o que que dá a lesão por pressão, né? Quais são os fatores de risco? Diminuição na mobilidade do leito, porque às vezes a pessoa não pode sair do leito, mas ela consegue se mexer, né? Mas quando a pessoa está com a mobilidade reduzida, incontinência urinária e fecal, então evacua e urina na fralda, alteração do nível de consciência, porque aí fica mais imóvel ainda, estado nutricional alterado, principalmente relacionado à desnutrição. Aqui são os pontos críticos, né, que a gente falou lá no primeiro slide, das áreas de proeminência óssea. Então, eu não vou nem rabiscar para não poluir o slide, mas você vê, olha, a região frontal do joelho, maléolo, trocanteriana, lateral, né, parte posterior occipital, escápula. Então, tudo onde eu tenho proeminência óssea é área de risco para lesão por pressão. Até os isquios, tá vendo os isquios aqui embaixo? Os isquios é aquele ossinho que dói quando a gente anda muito de bicicleta, né? Então, também é um local de risco para desenvolvimento de úlcera por pressão. Como é que se dá a formação da lesão por pressão? Eu falei úlcera, né? Mas esse termo mudou, na verdade, é só lesão por pressão. Normalmente, olha, nessa primeira imagem do lado esquerdo da tela, a gente mostra como que é aqui o espaço entre os ossos e os capilares, a microcirculação, porque na verdade é microcirculação mesmo, né, da pele. Então a gente tem essa área aqui, olha, que os capilares estão livres para perfundirem a pele, né? Então, existe uma vazão de sangue tranquila, né, de microcirculação, sem excesso de pressão. Quando nessa segunda foto, do lado direito, existe uma pressão sobre proeminências ósseas, da importância da proeminência óssea, né? Então, olha, o osso lá, eu estou sempre a mesma posição, acaba comprimindo esses vasinhos, essa microcirculação, e o sangue já não passa com a mesma fluidez, né? Da mesma forma. E essa compressão acaba comprometendo a perfusão cutânea e aí a úlcera acaba se formando. Então, as LPPs, as LPPs, tá? Não o PP como está aí, as LPPs, elas são classificadas por estágios. Estágio 1, 2, 3 e 4, nós vamos ver eles agora. O estágio 1 é onde a gente só tem edema e eritema da pele. A pele só está. Aí tem um desenho, né, do lado esquerdo, mas a gente tem fotos de pele de verdade depois, né? Então, não houve rompimento da pele, a pele está intacta. Só que é aquele eritema, aquele vermelhidão que não é branqueável, que quando eu tiro a pressão, sabe quando a gente dobra as pernas e não fica a marca do joelho na perna que ficou embaixo? Então, aquilo é um eritema que branqueia, que clareia. Esse aqui é não branqueável, tá?
Então, é a lesão por pressão. Que tem essas características aqui, ó, na primeira imagem à esquerda, a gente vê na região sacra, na imagem do meio, na região do calcâneo. Aqui não dá para identificar muito bem se é a região trocanteriana, enfim, mas são todos locais que têm proeminência óssea. Então, pele intacta, estágio 1. Pacientes com pele negra, né? A gente mostra as peles brancas que fica avermelhado. E a pele negra? A pele negra, como é mais pigmentada, né, mais escura, às vezes a gente não vê exatamente um eritema, às vezes até vê, como a gente percebe nessa imagem aqui, olha, mas às vezes a gente vê uma área escurecida, tá bom? Né, uma área escurecida. Então, a gente já pode considerar a lesão estágio 1 nesses casos. A lesão por pressão, estágio 2, é onde houve já perda parcial da pele, porque a pele é formada por epiderme, derme e hipoderme. Pois é, o que foi rompido aqui é a epiderme e a derme. Então, atinge até a derme, olha, né? E pode até ter uma formação, risco aqui, ter uma formação de bolha, inclusive, tá bom? A gente pode ter uma bolha também, né? Ou até uma pústula se estiver infectada, mas é mais difícil, pústula, é mais bolha se formar. Ou flictena, tá? Essa palavra flictena quer dizer bolha. Então, aqui a gente vê, olha, fotos do estágio 2, LPP estágio 2. Nitidamente a gente já vê que a pele foi rompida, não é? A derme está aparecendo muito bem aí. Isso é o estágio 2. Uma coisa importante no estágio 2, a gente não deve confundir, tá? Esse estágio não deve ser, eu vou ler o que está aí, usado para descrever as lesões da pele associadas à umidade, incluindo dermatite associada à incontinência urinária, porque às vezes a pessoa está assada, sabe? Mas não desenvolveu a lesão por pressão, né? Ou a gente retirou um curativo e lesionou a pele. Então, isso não é uma lesão por pressão, isso é ferida traumática, tá? Só não pode confundir. A LPP estágio 3 é aquela onde já houve dano de toda a espessura da pele e já atingiu o músculo, mas não atravessou, tá? Só atingiu o músculo, tá bom? Então, olha nessa imagem aqui, ó, toda a extensão da pele, toda, até o subcutâneo. Chegou no músculo, mas não atravessou o músculo, não atravessou, tá? Então, é uma úlcera mais profunda e que pode apresentar epíbole, que eu já vou mostrar para vocês o que é essas bordas enroladas. Então, aqui, olha, aqui já dá para ver uma epíbole, né? Assim, nessa primeira imagem aqui, deixa eu pegar de outra cor. Nessa primeira imagem aqui, olha, essa parte aqui é uma epíbole, mas a borda enrolada. Mas no outro slide acho que vai dar para ver melhor isso, tá? Então, o que a gente vê aqui no estágio 3? Eu visualizo já o músculo, mas não houve a destruição dele, tá? Então, uma úlcera mais profunda. Aqui, olha, gente, estágio 3 com epíbole. Não é que todo estágio 3 tem, mas pode ter, tá? Pode ter. Então, epíbole é essa dobrinha aqui, olha. Aqui no desenho dá para mostrar, mostra bem, né? O desenho da epíbole aqui. Que seria essa bordinha aqui de pele enrolada para dentro. O que isso quer dizer? Não muda nada em relação à gravidade. É uma úlcera profunda que vai ter que ser tratada do mesmo jeito. É só uma característica que está mostrando da pele dobrada. E, finalmente, o estágio 4 das LPPs é o pior de todos, né? Houve destruição de todos os tecidos, inclusive o muscular e ósseo. Olha, aqui a gente vê no desenho que tudo foi destruído, inclusive o músculo, e já atingiu o osso, né? Então, a gente visualiza o osso, tendão. Aqui, olha. Essa é uma imagem, mas se vocês colocarem no Google, vão aparecer imagens igualmente horríveis, sabe? Vê que a gente tem até esses túneis aqui, olha, vou até fazer de outra cor, olha.
Se eu colocar os dedos aqui dentro, olha, meu dedo entra, encaixa aqui dentro, né? Então forma esses túneis até, sabe? E então houve uma perda completa, tá? Pode ter píbule e, e a gente já visualiza osso, né? A coisa é muito séria aí. E a lesão não classificável é aquela que eu não posso classificar como 1, 2, 3 nem 4, embora tenha grande chance de ser 4. 1 e 2 não vai ser, com certeza. Com certeza. Ou ela vai ser 3 ou ela vai ser 4. Mas como que eu vou saber? Não dá para saber. Por quê? Porque eu tenho uma camada de necrose aqui, mas eu só vejo a parte de cima. É tão grande que eu não consigo avaliar a profundidade dessa lesão, porque essa capa de necrose aqui de cima, ela me impede de avaliar a profundidade. Isso aqui me impede de avaliar a profundidade. Então, o que que precisa fazer? Precisa desbridar, precisa arrancar, essa necrose precisa ser retirada, ou quimicamente, ou cirurgicamente, para a gente poder classificar. Mas essa lesão vai ser 3 ou 4, não tem nem dúvida. Então, seria assim, olha, as imagens aqui. Principalmente essas imagens mais do lado esquerdo, tá? São as mais interessantes aqui. Essa também, mas ela tem bastante tecido desvitalizado e a gente não sabe até onde isso vai dar. Então, quando não retirar, eu não tenho como avaliar essa lesão, tá? Mas que é uma lesão profunda e muito séria, é. Bom, não vamos falar de tratamento, porque tratamento vocês vão ter no próximo semestre, com os vários tipos de curativo disponíveis no mercado hoje, e também o tratamento cirúrgico e com enxerto, se for necessário. Hoje a gente vai falar de estratégias de prevenção nessa aula, tá bom? Então vamos lá. Eu acho que tem mais informações, né? Quando o paciente interno, uma coisa que a gente precisa avaliar é o tegumento. Se for paciente acamado, a gente tem que fazer a reavaliação diária, porque ele é um paciente que tem risco para desenvolver. Inspecionar a pele diariamente, minimizar a umidade da pele, otimizar a nutrição e hidratação, minimizar a pressão através de posicionamento do paciente no leito. Então, a gente tem vários recursos que podem auxiliar a enfermagem, né? Então, tem serviços que deixam na cabeceira lá do paciente, até na parede mesmo, próximo à cabeceira, esse, esse, como que eu posso, me fugiu a palavra disso agora, mas é, esse recurso que a gente pode ir é, 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 controlando o decúbito que esse paciente vai ser colocado, de tal forma, ou isso talvez dê para ver melhor. Então, as partes amarelas, olha, eu vou posicionar o paciente na posição dorsal. Nas partes destacadas aqui como laranja, no decúbito lateral esquerdo, nas partes destacadas como verde, no decúbito lateral direito. Então, assim, das 12 às 2 da tarde, esse paciente ficaria no decúbito lateral esquerdo. Das 2 às 4 da tarde, ele ficaria no direito e assim por diante. Fora o posicionamento de coxins, claro que não é bem assim como está nessa imagem aqui embaixo, né? Que é só uma imagem ilustrativa, mas não é exatamente assim que a gente deixa o paciente. Enfim, mas o que a gente tem de mais uma escala que a gente tem e precisa usar diariamente no paciente é a escala de Braden. A escala de Braden, ela avalia o risco do paciente desenvolver lesão por pressão. E ela avalia a mobilidade, incontinência, déficit sensitivo, estado nutricional. Então, é uma ferramenta muito útil e usada em praticamente todos os serviços, e ela deve ser aplicada diariamente, uma vez por dia, quando o enfermeiro vai fazer a evolução do paciente. Então, ela avalia essas, na verdade, esses são os scores, esses 6 scores que ela avalia, scores não, esses 6 parâmetros que ela avalia. Percepção sensorial, umidade, atividade, mobilidade, nutrição, fricção e cisalhamento. E para cada um desses itens é dado um score.
Evidentemente, eu não vou ler esse quadro enorme com vocês aqui, tá bom? Esse, o próximo slide, são tudo disso, mas vocês podem ver aos poucos, se vocês colocarem no Google, vocês veem a escala completa, às vezes de um jeito mais simplificado e enxuto. Eu pus um quadro mais completo para vocês terem uma ideia de como funciona quem nunca viu, né? Então, por exemplo, eu vou falar só um, e isso se aplica a todos, tá? Na parte de percepção sensorial. Então, é a capacidade de reação é, significativa ao desconforto, como está dito aí. Então, o paciente ele é avaliado nesses pontos aqui. Está completamente limitada a percepção sensorial dele, ele ganha nota 1. Está muito limitada a percepção sensorial dele, ele ganha nota 2. Está ligeiramente limitada, nota 3, e nenhuma limitação, nota 4. Umidade da pele. Então, aquele paciente que está com fralda, urina, né, a enfermagem demora para trocar, ou está trocando com frequência, enfim. Está constantemente úmida a pele? Eu percebo que a minha equipe não está trocando como deveria, enfim, score 1. Pele muito úmida, score 2. E aí aqui vem a descrição embaixo do que é a pele muito úmida, né? Pele ocasionalmente úmida, ele usa fralda, mas a equipe está bastante atenta, sempre que urina, busca trocar, não troca só uma vez por plantão, troca pelo menos umas 2 vezes por plantão, enfim. E a pele raramente úmida é aquele paciente que não usa fralda, urina no leito, então quase nenhuma chance de ter pele. E eu vou somando, então vamos supor que aqui deu, na percepção sensorial, deu 3, aqui deu 4, então fica 3 mais 4, 7. E aí eu vou avaliando tudo, a atividade, a mobilidade, dando score para cada um. Como é que eu interpreto essa escala? Bom, a escala de Braden, ela tem uma pontuação que vai de 6 a 23 pontos. E é assim, quanto mais baixa, deixa eu pegar uma canetinha aqui, quanto mais baixa for a pontuação, maior será o risco da pessoa, do paciente, desenvolver lesão por pressão. Então, e quanto mais alto, melhor. Menor o risco, menor, né? Melhor para o paciente, né? Então, quando que a gente considera um risco brando? Um risco brando é um risco leve, de 15 a 16 pontos. Quando que a gente considera um risco moderado? Quando dá de 12 a 14 pontos. E um risco severo menor que 11 pontos. Agora, eu vou falar uma coisa sobre essa estratificação, né, para classificação dos riscos. Vocês podem encontrar diferenças nas literaturas, viu? Tem literaturas que falam, o risco moderado é de 13 a 14, risco severo menor que 9. Enfim, tem umas pequenas diferenças, tá? Eu adotei isso aí que eu estou usando para vocês, tá? Essa referência que eu estou usando. Entretanto, o que eu sempre falo isso, né? A gente precisa ficar antenado com aquilo que o nosso serviço usa, com a referência que o nosso serviço usa, tá bom? Mas por hora saber disso já é o legal, tá? A gente ter essa referência e é uma referência e a gente vai trabalhar com ela aqui, né? Nesse ambiente virtual. E o que isso traz de informação para mim? Traz assim, olha, eu recebi um paciente, acabou de chegar na minha unidade, vai ficar acamado. Eu fiz o Braden, deu um risco severo, um risco altíssimo de desenvolver lesão por pressão, eu não vou esperar. Eu já vou trabalhar com medidas de prevenção. Trabalhar forte mesmo, eu vou prescrever, eu vou orientar a minha equipe, vou orientar o meu técnico que for dar assistência, o meu auxiliar, enfim, que for dar assistência para aquele paciente, né? Eu vou passar no plantão, enfim, né? Vou pôr placas de hidrocoloide, vou colocar alguns colchins que eu puder, o que é o meu serviço dispor, né? E investir forte na mudança de decúbito. Então, é isso, tá bom, gente? Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês essa aula e até a próxima.